Capítulo 12. 19 de outubro de 1972. Prezado Senhor, peço-lhe antecipadamente que me perdoe caso esta súbita e impertinente carta venha perturbar a tranquila rotina de seus dias. O Senhor, na certa, já se esqueceu de mim, de modo que torno-me a apresentar. Sou a professora que dava aula para as crianças do curso primário numa escolinha da cidade de na província de Yamanashi. Esta informação talvez lhe desperte a memória. Eu era a pessoa responsável pela atividade ao ar livre do grupo de crianças que entrou em coma simultâneo durante o incidente ocorrido pouco antes do fim da guerra. Algum tempo depois do referido incidente, o senhor esteve aqui na companhia de alguns militares e de colegas seus da Universidade de Tóquio para realizar as necessárias averiguações, no decorrer das quais tive a oportunidade de me avistar e conversar consigo diversas vezes. Desde então, e a cada vez que vejo seu ilustre nome em jornais e revistas, venho evocando seu rosto e seu estilo lúcido de falar daqueles dias, e ao mesmo tempo sentindo crescer em mim o respeito por seu importante trabalho. Tive também, nos últimos tempos, a honra e o prazer de conhecer algumas obras de sua autoria, cuja leitura tem provocado em mim crescente admiração por seu brilhante intelecto e por seu extenso conhecimento. Sua consistente visão do mundo, segundo a qual o ser humano é solitário enquanto existência, mas se interliga com seus semelhantes num único arquétipo e âmbito da memória, é para mim perfeitamente convincente. Digo isso porque já passei por diversas experiências nas quais senti o acerto de sua visão. Faço votos para que o sucesso o acompanhe sempre em sua carreira. Quanto a mim, continuei a lecionar na pequena escola da cidade de mas, há alguns anos, adoeci inesperadamente e, em decorrência disso, fiquei muitos dias internada num hospital da cidade de Kofu. Nesse período, refleti cuidadosamente e decidi me aposentar. Durante um ano, tratei minha doença, ora internada, ora frequentando ambulatórios, mas posteriormente recuperei-me e tive alta. No momento, exerço na mesma cidade o cargo de diretora num curso que oferece complementação educacional para alunos do nível primário. Filhos dos alunos a quem dei aula antigamente são agora meus alunos. O tempo voa, é um velho chavão e verdadeiro. Perdi meu marido e meu pai durante a guerra e também minha mãe no caos do pós-guerra. E como não fui abençoada com filhos no curto espaço de tempo em que estive casada, vivo desde então sozinha no mundo. Não posso, de maneira alguma, afirmar que minha vida tenha sido repleta de felicidade, mas no decorrer de minha longa carreira como professora, tive a oportunidade de educar um grande número de crianças, o que, modestamente, me faz sentir realizada. Por essa benção, agradeço sempre aos céus. Não fosse pelo magistério, eu teria talvez sucumbido às intempéries da minha vida.
Embora saiba que estou sendo impertinente, ousei escrever-lhe porque não encontro meios de apagar da memória o incidente do coma coletivo ocorrido no meio de uma montanha naquele outono de 1944. Desde então, 28 anos já se passaram. A mim, contudo, me parece que o fato se deu ainda ontem. Tão estranhamente vívido e próximo o sinto de mim. Não consigo afastar da mente a lembrança daquele dia. Ela está sempre a meu lado como uma sombra. Me faz passar noites de insônia ou ainda de sono inquieto, perturbado por sonhos. Chego até a sentir que o incidente continua a afetar minha vida até hoje. Um dos motivos que me levam a sentir dessa maneira é o fato de me encontrar frequentemente com as pessoas envolvidas. Metade ainda mora nesta cidade e tem hoje cerca de 35 anos de idade. Nesses momentos, vejo-me compelida a perguntar: quais foram suas consequências tanto na vida deles quanto na minha? Grave como foi, o caso tem de ter deixado sequelas físicas ou emocionais. É impossível que não tenha. Contudo, no momento em que me pergunto que forma tomou tais sequelas na realidade, ou ainda, qual foi a sua verdadeira extensão, sinto-me totalmente perdida. Como o Senhor mesmo sabe, Sensei, na época, o exército não permitiu que o incidente se tornasse público. E uma vez terminada a guerra, as forças norte-americanas de ocupação também preferiram conduzir as pesquisas em caráter sigiloso. Com franqueza, penso que não existe grande diferença no modo de agir dos militares, sejam eles americanos ou japoneses. E mesmo depois do fim da ocupação americana e de restaurada a liberdade de opinião, o incidente não chegou às páginas de jornais e revistas. Afinal, o acontecimento era antigo e não acarretara perda de vidas. Em vista disso, quase ninguém tomou conhecimento da ocorrência desde o episódio. E não é para menos. Afinal, coisas desagradáveis a ponto de nos fazer sentir vontade de tapar os ouvidos tinham ocorrido durante a guerra e milhares de vidas preciosas se perderam. Nessas circunstâncias, não seria de se esperar que a notícia sobre um punhado de crianças do curso primário que haviam perdido os sentidos simultaneamente no meio de uma montanha chegasse a espantar alguém. Mesmo nesta cidade, o número de pessoas que se lembra do episódio não é grande, e os poucos que ainda se lembram não parecem dispostos a comentá-lo. Na verdade, até entendo essa atitude, já que esta é uma cidade pequena e o incidente foi desagradável para os envolvidos. A grande maioria dos acontecimentos é esquecida com o passar do tempo. Pouco a pouco, tanto a monstruosa guerra como a perda irreparável de preciosas vidas vão se tornando ocorrências de um passado distante. Nossas emoções são dominadas pelo cotidiano e muitos fatos de vital importância se distanciam do nosso consciente como estrelas velhas e geladas. Temos coisas demais para pensar em nossa vida diária, coisas demais para aprender. Novos sistemas, novos conhecimentos, novas técnicas, novo jargão. Por outro lado, existem lembranças que, por mais tempo que se passe e aconteça o que acontecer,
não conseguimos de maneira alguma apagar de nossa memória. Lembranças que não se desgastam, que restam em nosso íntimo irremovíveis como pedras angulares. Para mim, o incidente ocorrido naquele bosque é uma delas. Pode até ser que seja tarde demais, e pode até ser que o senhor sensei esteja se perguntando: que quer essa mulher a essa altura dos acontecimentos? Apesar disso, há um fato relativo àquele incidente que desejo desesperadamente lhe contar antes de morrer. Naqueles tempos de guerra, havia coisas que não podiam ser facilmente mencionadas porque vivíamos sob rígida censura. Especialmente na oportunidade em que me encontrei com o senhor sensei. Os militares presentes tornavam o ambiente pouco propício ao uso da franqueza. Além de tudo, eu mesma não conhecia nem ao senhor, nem ao seu maravilhoso trabalho. Eu era muito nova e não me senti nem um pouco inclinada a revelar assuntos da minha intimidade a estranhos do sexo oposto. E assim ocultei alguns fatos. Em outras palavras, ao expor publicamente as circunstâncias em que ocorreu o incidente, alterei de maneira intencional parte delas por razões particulares. E quando, fim da guerra, os militares americanos conduziram investigações próprias, contei a eles a mesma história. Ou seja, tornei a mentir por medo e para manter as aparências. Em consequência, eu talvez tenha tornado ainda mais difícil o esclarecimento do estranho incidente e, em certa medida, distorcido o resultado final das pesquisas. Aliás, tenho certeza de que isso realmente ocorreu. Não encontro palavras para descrever a tristeza e o peso que venho carregando em minha consciência durante todos estes longos anos. Eis a razão por que lhe escrevo esta longuíssima carta, sensei. Seus dias devem ser de constante atividade e, em meio a ela, pode ser que eu represente apenas uma contrariedade. Se assim for, considere esta missiva simples ladainha de mulher em começo de velhice e a descarte. Na verdade, o que eu quero é apenas deixar registrada, enquanto ainda sou capaz disso, a verdade existente por trás dos fatos, ou seja, entregar minha confissão a alguém competente. No momento, estou livre da doença que me deixou tanto tempo acamada, mas não sei quando o mal tornará a se manifestar. Ficarei muito grata se o senhor puder levar este detalhe em consideração. Na véspera do dia em que levei meus alunos à montanha, sonhei com o meu marido. Convocado pelo exército, ele estava na linha de frente, mas surgiu em meu sonho pouco antes do amanhecer. O sonho teve realística conotação sexual. Por vezes, sonhos podem ser vívidos a ponto de tornar difícil delinear claramente os limites que os separam da realidade, e este foi um deles. Sonhei, pois, que nós dois copulávamos diversas vezes sobre uma rocha plana como tábua de preparar alimentos. A rocha se situava em local próximo ao pico de uma montanha, era acinzentada e tinha o tamanho de 2 tatames. Sua superfície era lisa e úmida. O céu, nublado, ameaçava uma chuva torrencial. Não havia vento. O dia parecia estar findando e pássaros se apressavam rumo a seus ninhos. E debaixo desse céu de tormenta,
Nós dois copulávamos em silêncio. Meu marido e eu tínhamos sido separados pela guerra pouco depois de nos casarmos, e meu corpo ansiava por ele de maneira violenta. Meu marido e eu tínhamos sido separados pela guerra pouco depois de nos casarmos, e meu corpo ansiava por ele de maneira violenta. O prazer físico que senti em meu sonho foi tão intenso que não encontro palavras para descrevê-lo. Copulamos em diversas posições e de diversas maneiras e atingi o clímax muitas vezes. Pensando bem, foi uma coisa muito estranha, já que eu e meu marido éramos tímidos por natureza. Nunca antes tínhamos sido levados pela luxúria e experimentado tantas posições diferentes, e eu mesma nunca alcançara orgasmos tão intensos. Seja como for, no sonho tínhamos lançado longe as restrições do cotidiano e copulávamos como animais. Quando acordei, já começava a clarear e eu me sentia muito estranha. O corpo me pesava como chumbo e, além do mais, continuava a sentir meu marido bem fundo em mim. O coração batia acelerado e a respiração estava oprimida. Minha genitália estava úmida, como se eu realmente houvesse copulado. A sensação que restava em mim era também tão intensa e aguda que me deixou confusa, como se tudo fosse verdade, não um sonho, como se os diversos intercursos tivessem realmente acontecido. Embora envergonhada, confesso que me masturbei em seguida. Tive de recorrer a isso para acalmar o intenso desejo sexual que sentia naquele momento. Depois, peguei a bicicleta e fui para a escola, onde reuni as crianças e em seguida as conduzi ao Morro da Tigela. Enquanto andava pela trilha da montanha, eu ainda gozava os efeitos da cópula. Fechando os olhos, era capaz de sentir a ejaculação do meu marido atingindo o colo uterino, o líquido seminal batendo na parede do útero. Eu sentia tudo isso e me agarrava às costas do meu marido. Coxas apartadas em ângulo quase inimaginável, eu prendia os tornozelos nas coxas dele. Tudo indica que andei em estado de semi-abstração enquanto escalava a montanha em companhia das crianças. Pode ser que eu ainda estivesse no mundo daquele vívido sonho. Depois de escalar a montanha e chegar ao bosque visado, estávamos nos preparando para sair à procura dos cogumelos, quando senti de repente que começava a menstruar. Aliás, fora de época. Meu período terminara havia pouco mais de 10 dias e sempre fora regular. Podia ser que o sonho erótico tivesse excitado uma função qualquer e provocado a menstruação de maneira extemporânea. Seja como for, era inesperado e eu não tinha comigo o material apropriado para aquela emergência. Pior ainda, estávamos no meio de uma montanha distantes da civilização. Mandei as crianças descansarem um pouco e, embrenhando-me no bosque, adotei medidas emergenciais com a ajuda de algumas toalhas de mão que trouxera comigo. A hemorragia era considerável e eu me apavorei momentaneamente, mas imaginei que as toalhas dariam conta do recado até o momento de retornarmos à escola. Minha mente estava anuviada e eu não conseguia raciocinar direito. Acredito também que experimentava uma leve sensação de culpa.
pelo sonho de teor escandaloso, por me ter masturbado e por me ter perdido em devaneios eróticos na presença das crianças. Eu era do tipo reprimido. Decidida, portanto, a encerrar a atividade ao ar livre e a descer a montanha o mais breve possível, disse às crianças que saíssem em busca dos cogumelos nos arredores. Eu sabia que, retornando à escola, teria meios para solucionar o problema. Assim, sentei-me por instantes e fiquei vigiando as crianças. Cuidei o tempo todo de contar as crianças e de impedi-las de saírem do meu campo visual. Passados instantes, porém, notei que um dos meninos vinha em minha direção, trazendo alguma coisa na mão. O garoto se chamava Nakata. Exatamente aquele que, depois do incidente, permaneceu internado longo tempo em coma. O que ele trazia era minha toalha de mão ensanguentada. Perdi o fôlego. Não conseguia acreditar no que via, pois eu havia me descartado do pano num ponto distante onde, segundo calculei, as crianças jamais chegariam ou, caso chegassem, não o achariam, já que eu o ocultara muito bem. Claro, qualquer mulher consideraria extremamente embaraçoso deixar à vista aquela toalha suja, e eu não conseguia entender de que jeito o menino conseguira encontrá-la. Quando dei por mim, eu já tinha esbofeteado o menino Nakata. Eu o tinha agarrado por um dos ombros e batido em seu rosto diversas vezes. Acho que lhe disse qualquer coisa aos berros. Eu estava totalmente transtornada. Perdera por completo o controle. Analisando agora, acredito que sentia vergonha e profundo abalo emocional. Até então, eu jamais levantara a mão para qualquer criança, mas quem estava ali não era eu. E então, dei-me conta de que as crianças me olhavam fixamente. Todas, sem exceção, voltavam o rosto para mim, algumas em pé, outras acocoradas. Diante dos seus olhos, ali estava eu, pálida como cera, e no chão, onde caíra depois de esbofeteado, jazia o menino Nakata, assim como a toalha manchada de sangue. Por momentos, todos nós nos imobilizamos congelados. Ninguém se moveu. Ninguém disse nada. Desprovidos de qualquer expressão, os rostos das crianças me pareciam máscaras de bronze. Um silêncio pesado descera sobre a floresta. Apenas se ouvia o chilrear dos pássaros. Ainda hoje me lembro daquela cena com muita nitidez. Não sei quanto tempo se passou. Não muito, segundo creio, mas a mim me pareceu uma eternidade. Eu me senti encurralada, banida para o extremo do universo. Mas aos poucos me recobrei e ao meu redor a paisagem recuperou o colorido normal. Ocultei a toalha suja de sangue às minhas costas e ergui em meus braços o menino Nakata que jazia no chão. Abracei-o com força e pedi-lhe sinceras desculpas. Errei, me perdoe, eu lhe disse. Ele também estava em estado de choque. Seus olhos haviam perdido o foco e achei que ele não ouvia o que eu lhe dizia. Com ele ainda nos braços, mandei que as demais crianças voltassem a procurar cogumelos. E então elas voltaram à tarefa interrompida como se nada houvesse acontecido. Creio
que não conseguiram avaliar direito os acontecimentos que acabavam de presenciar. Na certa, tudo lhes pareceu muito estranho e inesperado. Por instantes, permaneci imóvel, sempre com o menino Nakata nos braços. Como seria bom se eu pudesse morrer neste exato momento, pensei. Queria desaparecer, ir para algum lugar desconhecido. Mas havia uma monstruosa guerra em curso num mundo bem próximo a mim e um número excessivo de pessoas estava morrendo. Eu já não sabia mais discernir o falso do real. Não sabia se a paisagem que eu via era real, se suas cores eram reais, se o canto dos pássaros que me chegava aos ouvidos era real. Sentia raiva, medo e submergi em intensa vergonha. No interior daquele bosque me senti sozinha e me perturbei por completo enquanto o sangue fluía do meu útero aos borbotões. Chorei e chorei em silêncio serenamente. E foi depois disso que as crianças entraram em coma coletivo. Creio que o Senhor compreendeu agora a razão de eu não ter conseguido contar essa história repleta de pormenores embaraçosos diante dos militares. Eram tempos de guerra, tempos em que tínhamos de viver de aparências. De modo que, ao contar minha história, deixei de lado detalhes referentes ao início da menstruação, a toalha ensanguentada que o menino Nakata me trouxe e o fato de eu havê-lo esbofeteado. Temo que, em vista disso, o inquérito e as pesquisas desenvolvidas pelo senhor e sua equipe tenham sido obstruídos. Contudo, sinto neste momento indescritível alívio por ter conseguido contar minha história sem nada omitir. Contudo, sinto neste momento indescritível alívio por ter conseguido contar minha história sem nada omitir. Por estranho que possa parecer, nenhuma das crianças se lembra desse incidente. Isto é, ninguém se recorda da toalha manchada de sangue, tampouco de mim esbofeteando Nakata. O fato desapareceu da memória de todas elas. Depois do incidente, tratei por iniciativa própria de questionar indiretamente as crianças uma a uma e me certifiquei disso. Esta particularidade talvez esteja indicando que o coma coletivo já tinha se iniciado àquela altura. Na qualidade de professora, permita-me tecer em seguida algumas considerações a respeito do menino Nakata. Não sei o que foi feito dele após o incidente. De acordo com o oficial do exército americano que me entrevistou depois da guerra, o menino foi levado para um hospital militar em Tóquio, onde ainda permaneceu em coma por longo tempo, mas posteriormente recuperou a consciência e foi liberado. Nada mais sei além disso. Deduzo que o senhor, sensei, deve saber muito mais que eu. Nakata era um dos 5 alunos evacuados de Tóquio e matriculados em minha classe. Aliás, o mais aplicado e inteligente dentre eles. Era bonito e vestia-se bem. Isso, porém, não o impedia de ser gentil e modesto. Nunca erguia a mão durante as aulas oferecendo informações. Contudo, respondia corretamente às perguntas feitas diretamente a ele e opinava de maneira clara e lógica quando solicitado. Apreendia de imediato o sentido de qualquer matéria que lhe fosse ensinada. Em toda a classe, temos sempre um aluno com estas características. Não precisam ser supervisionados porque estudam sozinhos, são aprovados em universidades de excelente nível e, uma vez inseridos na sociedade, obtêm convenientes postos de trabalho. Em suma, são crianças bem dotadas.
Contudo, alguns aspectos da personalidade do menino Nakata me incomodavam. Vez ou outra, eu entrevia em suas atitudes algo semelhante à resignação. Por exemplo, ele não demonstrava alegria depois de resolver problemas particularmente difíceis. O esforço prolongado não o deixava ofegante e descobrir-se errado depois de buscar arduamente soluções para um problema qualquer também não lhe parecia causar dor. Não suspirava, não ria. Faço porque tenho de ser feito, parecia-me dizer o tempo todo. Procurava apenas se livrar com destreza dos problemas que surgiam diante dele. Como o operário que, com uma chave de fenda na mão, aperta o parafuso da peça que lhe chega pela esteira na linha de produção. Talvez a origem do problema estivesse no ambiente familiar. Como não conhecia os pais dele, que moravam em Tóquio, nada posso afirmar com certeza. Posso apenas dizer que me deparei algumas vezes com tipos parecidos no decorrer da minha longa carreira de professora. Em virtude da própria condição, uma criança bem dotada se vê incessantemente requisitada por pais ou professores, ou seja, pelos adultos em torno dele, a vencer um número cada vez maior de desafios rumo a determinados objetivos. Solicitada dia após dia a resolver incontáveis problemas de natureza variada, esta criança deixa de sentir ao longo dos anos a emoção normal e a pura alegria da realização. Com o passar do tempo, ela cerrará com firmeza as portas do coração e passará a ocultar suas emoções. E para descerrar tais portas, muito tempo e esforço terão de ser despendidos. O espírito infantil é maleável, suscetível a todo tipo de distorção. E uma vez distorcido e enrijecido, não será fácil revertê-lo à condição original. Aliás, é impossível na maioria das vezes. Nesta altura, acho conveniente encerrar minhas considerações puramente amadorísticas, pois o senhor sensei é o especialista no assunto. Outra coisa que eu não podia ignorar nas atitudes do menino era a sombra da violência. Percebi repetidas vezes manifestações fugazes de medo em seu rosto e em seus gestos. Imagino que era um reflexo da violência a ele imposta durante longo tempo, violência essa cujo grau eu não tinha meios de avaliar. Mantendo rígido autocontrole, o menino Nakata ocultava esse medo com muita habilidade. Claro, porém, que lhe seria impossível dissimular até as leves contrações musculares diante de determinados acontecimentos. Deduzi, portanto, que havia algum tipo de violência em seu lar. A convivência diária com crianças me tornou perceptiva quanto a esse tipo de situação. A violência doméstica impera na zona rural. Os pais são agricultores em sua maioria. Vivem nos limites da pobreza. No fim do dia, estão sempre exaustos do pesado trabalho braçal que se inicia nas primeiras horas da manhã e, em decorrência, buscam alívio no saquê. Nestas circunstâncias, tendem a bater em vez de repreender verbalmente. Este fato é sobejamente conhecido, não se constitui em segredo. Por seu lado, as crianças se habituam aos bufetões e é raro ficarem com problemas emocionais por causa disso. Mas outro era o caso do menino Nakata, cujo pai era professor universitário. A mãe também tinha excelente formação, segundo depreendi das cartas que me escreveu. Em outras palavras, a família pertencia à elite urbana. Nestas condições, a violência doméstica teria componentes mais complexos e interiorizados, algo diferente daquela rotineiramente experimentada por crianças da zona rural. Em suma, violência do tipo que uma criança se vê obrigada a enterrar em seu íntimo e a carregar sozinha.
Foi, portanto, lamentável em todos os aspectos a violência que eu, embora de modo involuntário, perpetrei contra o menino Nakata, e disso me arrependo amargamente até hoje. Não deveria nunca ter agido daquela maneira. Obrigado a integrar um programa de evacuação em massa que o afastou dos pais, o menino acabara introduzido no meio diferente, tirando proveito desta nova situação. Ele se preparava para confiar em mim naqueles dias. Com minha atitude intempestiva, creio ter dado um golpe fatal na sua disposição de se abrir comigo. Desejei, do fundo do coração, empenhar todo o meu tempo para, se possível, corrigir o erro. Mas o desenrolar dos acontecimentos tornou tal correção impossível. Nakata foi mandado inconsciente para um hospital em Tóquio e nunca mais o vi. Isto será para mim causa de eterno arrependimento. Ainda hoje me lembro claramente da expressão que surgiu em seu rosto no momento em que os bofeteei. Vejo com nitidez a resignação e o profundo medo que se estamparam naquele pequeno rosto. Peço desculpas pelo tamanho desta carta, que eu não pretendia tão longa, mas quero ainda fazer uma última observação. Meu marido faleceu nas Filipinas pouco antes do fim da guerra, mas a notícia de sua morte não me abalou muito. O que experimentei foi apenas uma profunda sensação de impotência. Não foi nem de desespero, nem de ira. Não derramei uma única lágrima, pois eu já sabia que isto é, que meu marido perderia sua jovem vida num campo de batalha, aconteceria. De um modo vago, sua morte tinha sido estabelecida e aceita como fato inequívoco 1 ano antes de sua ocorrência real, ou seja, naquele mesmo dia em que sonhei que copulava sofregamente com ele, em que menstruei de modo extemporâneo, em que escalei a montanha, em que, descontrolada, esbofeteei o menino Nakata e vi meus alunos caírem em inexplicável coma coletivo. Quando a morte do meu marido me foi comunicada, eu apenas comprovei esse fato. Uma parte da minha alma ainda permanece presa àquela floresta, pois a experiência daquele dia extrapolou qualquer outra de toda a minha vida. Encerro esta canhestra missiva desejando-lhe sinceramente muita saúde e contínuo sucesso em suas pesquisas. Atenciosamente.